Gravado nos sobretaxados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que vai criar o imposto sobre consumo de tereré. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e imposto é roubo, isenção é privilégio. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e eu nunca precisei bajular ninguém para subir na vida. Tanto é que não subi na vida. Professor Edson, minha frase é: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Clarice Lispector, hein? Eu sou o professor Fernando Machado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pessoal, fica aquele convite. Quer que eu falo por quem você vai temer de verdade? Começando mais um episódio aqui do Direito do Mato, fica aquele convite para você conhecer mais do nosso projeto, acompanhando a gente nas redes sociais. Confere o nosso perfil no Instagram e também no Facebook. E depois de passar esse episódio, se você estiver assistindo no canal no YouTube, a gente espera que já tenha deixado um like, um comentário para ajudar a gente aí. Confere os episódios passados. Também confere os nossos episódios em outras redes de streaming como Spotify, Orelo, Google Podcast e uma lista lá que você pode aproveitar ao máximo. E você também pode ajudar essa obra do Senhor adquirindo uma das nossas canecas. Hoje eu acertei a câmera. Tá? Entre em contato com a gente e descubra como que você pode obter essa obra de arte. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, e hoje temos a honra de receber o nosso convidado, o professor Edson Lang, que está aqui conosco hoje para tratar de um tema muito interessante, porém, eventualmente, um tema que desperta as maiores paixões no acadêmico de direito. Vamos falar sobre direito tributário. O professor Edson, que ele é professor da Unigran, especialista em direito tributário, atualmente ele cursa o mestrado em processo civil pela Unipar, e ele que é analista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Edson. Obrigado, professor. É um prazer, uma honra estar aqui com tão nobres amigos mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Beber da fonte do conhecimento, como diriam os professores na abertura dos congressos jurídicos, né? Já que o professor Edson está aqui conosco, então nós vamos aproveitar para tratar de direito tributário, que não é um assunto assim que a gente se sente à vontade para falar a todo momento ou em todos os episódios. Se for para falar mal, a gente se sente. Agora, para explicar o funcionamento já é diferente. Então vamos lá. O Congresso Nacional promulgou no dia 17/2 a emenda constitucional a Constituição número 116, que concede isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O tão famoso IPTU venceu agora dia 10 aqui em Dourados a primeira parcela, a templos religiosos que funcionam em imóveis alugados. A emenda 116 estende a templos em imóveis alugados um benefício do qual já gozavam igrejas que têm imóveis próprios. Embora a Constituição estabeleça que os templos religiosos não devam pagar o imposto, ainda assim havia divergência no caso dos imóveis alugados, quando os locatários são responsáveis pelo pagamento do IPTU, a regra também era válida. Assim informou a Agência Brasil. Para começar a falar desse assunto, professor Edson, a primeira grande dúvida que vem, e certamente esse conceito será muito importante para o aluno que está estudando para a OAB, o aluno que está na graduação. Lembrando que esse Direito do Mato 2022 tem esse formato de fazer a revisão dos principais temas da graduação. Então, explique para nós, professor Edson, qual a diferença entre imunidade e isenção. Bom, professor Fernando, a imunidade ela é uma forma de não incidência tributária qualificada por previsão constitucional. Né? Quando a Constituição diz assim, ela traz uma mensagem para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios. Olha, sobre tal fato não se tributa. E a isenção acontece por lei e previsão infraconstitucional, pela lei. Tá? Aí existe uma divergência se a isenção é uma forma de não incidência ou ela incide, mas não cobra. Existe uma divergência doutrinária em relação a isso. Mas, em suma, a
A imunidade está na Constituição e a isenção está na lei. Então vamos lá, um exemplo prático. Então, quando a Constituição vem e ela menciona que sobre determinado fato gerador não haverá incidência de determinado tributo, então nós temos uma hipótese de imunidade tributária. Imunidade, isso. Às vezes, inclusive, a Constituição ela diz isenção. Quando ela diz isso, está errado. Na verdade, é imunidade. Então, como diriam os doutrinadores, faltou técnica ao legislador. Sim. Então, se está na Constituição e é uma forma de não incidir determinado tributo sobre um fato gerador, então nós temos uma hipótese de imunidade. Isso. Agora, se o município de Carapó, para incentivar ali o chamado Vale do Silício de Carapó, que é a zona industrial de Carapó, se o município ele estabelece determinado benefício fiscal para uma empresa que durante determinado período elas não vão pagar determinado imposto. Então nós temos aí uma isenção. Mas se foi na lei orgânica do município que se equipara uma Constituição na imunidade? Também é isenção. Não, só para ver se estava bom aqui. Sim, viu? Pergunta do CESP, né? Parece pergunta do CESP, né? É que normalmente, né, a Constituição Estadual e a lei orgânica, ela reflete o que está na Constituição, né? Então, se tiver na Constituição Federal, é imunidade. Agora, se for algo próprio da lei orgânica, é isenção. Mas na prática não paga. Na prática, no tanto final a isenção não paga, como a imunidade não pagam, né? E o que é mais importante? Inclusive, a terminologia, ela é usada bem errado, assim, nas notícias, sabe? Inclusive, eu estava vendo agora sobre essa emenda nova, e a notícia do site da própria Câmara estava como isenção, né? Então, Não é que exigir muito também do deputado né? federal. Ele só fez a emenda e também quer que ele saiba o que ele está fazendo. Eu acho que é complicado, né? O pessoal do jornalismo lá. E assim, dos deputados 3, 4 fizeram, talvez entendam um pouco, o restante só foi na onda, né? Nem sabia direito o que estava votando. Mas vamos lá. Então, seguindo aqui, então já sabemos que imunidade são as hipóteses de não incidência de tributos que, quando são previstas na Constituição, e isenção são todas aquelas situações em que o ente público deixa de cobrar o imposto por meio de uma legislação infraconstitucional. Isso. Então, essa eu já sei. Essa questão, se cair, eu vou acertar. Eu estou gostando da aula. Tá, e Que eu não sabia a diferença. Aí a segunda pergunta. E quais são as hipóteses de imunidade previstas na Constituição? Ou quais são as principais previstas na Constituição? Bom, a Constituição ela está repleta de imunidades, espalhadas pela Constituição inteira. Até no artigo 5º tem imunidade. O que acontece? Normalmente, a gente destaca as imunidades chamadas imunidades gerais, que estão no artigo 150, inciso 6º. Tá? Essas imunidades são as seguintes, né? Que não podem os entes da federação instituir impostos, certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar, porque tributo não é a mesma coisa que imposto, né? Imposto é uma espécie de tributo, então é só em relação a impostos, né? Diz lá que não podem a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. É a chamada imunidade recíproca, né? Então, por exemplo, tem um veículo da União, né? Um veículo, por exemplo, da autarquia da União. Esse veículo não se pode cobrar IPVA, né? Eu sempre tive essa dúvida. Sim. Agora tudo faz sentido. O veículo da prefeitura não pode cobrar IPVA. Então, aquele Fiat Uno da Secretaria de Saúde, com 720 mil quilômetros rodados, então aquela não paga IPVA. E aquele também está com 20 anos, já deu uma... já entrou Aí já entrou na hipótese de isenção e imunidade. Aí eu sei que com 20 anos não paga. Agora, por que é isenção, que é a lei estadual? Isenção. Já aprendeu, já valeu o aprendizado. O imóvel da União ou do Estado, né, ele não paga IPTU. Certo? Então, vejam que qual que é o princípio em volta? Porque toda imunidade ele tem um princípio por trás. E é justamente o princípio federativo, né? Que entre os entes federados, através do imposto,
não se tenha prejuízo no pacto federativo. É porque o município arrecada dos entes particulares, o Estado também, a União também. Você ia ficar trocando a arrecadação entre os entes, sendo que tudo vem de impostos ali, e sem que isso gerasse realmente um aumento de riqueza para o Estado. Isso. Só ia trocar o dinheiro de mão. Só assim, fazendo mais uma vez destaque, em relação só a impostos. Sim. Tá. Aí nós temos que lembrar que existem duas teorias. A teoria tripartida, que define os tributos como impostos, taxas ou contribuição de melhoria, e a teoria pentapartida, que acrescenta as contribuições especiais e as contribuições sociais. Que gastou tudo agora. A partir de agora eu não falo mais nada do episódio. Vou Mas ficar assim, em silêncio. vou complementar uma coisa. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Deixa eu só complementar isso, porque essa era antes da Constituição de 88, era tranquilo a teoria tripartite. Veio a Constituição de 88 e o STF veio, e essas duas espécies que estão na Constituição aqui, né? Os empréstimos compulsórios e as contribuições. E aí, num voto do ministro Carlos Veloso, ele fez lá todo um esquema de como se divide, então, os tributos, né, a partir dessa nova sistemática da Constituição. E, a partir daí, se adota a teoria pentapartite. Então, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições ou contribuições especiais. A Constituição de 88 veio para ajudar, né? Mais ou menos. E aí, quando a gente fala assim sobre essa imunidade religiosa, pela leitura assim rápida, pode-se ser que às vezes a gente pensa o seguinte, que ele só está falando de imóvel. Essa imunidade estendida aos templos, elas também interferem em outras coisas, tipo renda? Por exemplo, a oferta da igreja, né? Que a igreja fez ali fez a coleta ali da oferta dízimo, ou do dízimo, né? Isso aí é considerado renda para fins, por exemplo, de imposto de renda? Para o ouvinte primeiro que fala, para o ouvinte entender, que fala assim, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Como falar templo, você pode ligar ao prédio, né? Não fala organizações religiosas, não é? Sim, então, a gente tem que lembrar assim, de um princípio que tem por trás, que é a questão da liberdade religiosa, que o poder público não se intrometa por meio de tributos, no caso imposto, né? Fazendo esse destaque, na atividade religiosa. Dá a impressão realmente, templo, você pensa no aspecto físico, né? Na estrutura. Mas, na verdade, não. Mas aí, professor Fabrício, tem que interpretar a Constituição de acordo com o intérprete. Não, de acordo com o Novo Ultimamente. Testamento. De acordo com o Novo Testamento. Porque quando se diz templo, no Novo Testamento, o templo é o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Então, você vai entender que o templo aqui não é o templo apenas a unidade imobiliária, e sim tudo aquilo que compõe a atividade religiosa. E para o budista? A interpretação por analogia. Por extensão. É por qualquer culto aqui. Mas essa questão é interessante. O veículo também, né, da entidade religiosa, o dízimo, se, por exemplo, e aí entra a questão, se na igreja lá faz uma quermesse, né, e obtém lucro disso aí, se esse lucro é revertido para os fins da instituição religiosa, ele também tem imunidade. Tá? Se, vamos supor que uma igreja tem um salão e ela alugue esse salão para um terceiro, tá? Então, continua tendo imunidade desde que esse dinheiro seja revertido para os fins da entidade religiosa. Agora, se ela tem um faturamento com esse salão, pega esse dinheiro e aplica num fundo de renda fixa. Os rendimentos do fundo de renda fixa daí? Acho que se aplica a mesma regra, sim, né? Sim. Se o rendimento for destinado em prol da atividade... Mas se passar um exercício, fica aqueles rendimentos, eles não são retirados, vão somando. Não, o que acredito que não poderia seria uma hipótese em que houve ali um aluguel do salão paroquial da igreja para terceiros.
esse aluguel financiou uma viagem de férias do pároco. Aí você teve uma destinação você teve uma destinação que não foi para atividade essencialmente religiosa, né? Foi Nem se utilizado... ele for visitar Fátima em Portugal para ver lá os pastorzinhos e tudo. Então, É só saber viajar também. Aí tem que ver a natureza da viagem, né? Ele já tá pensando na defesa. É só saber aonde ir viajar, ué, vamos falar que na verdade. Pode ser que o padre ficou, por exemplo, 15 dias em Miami e 2 dias em Fátima, né? Aí tem a... Ô, Edson, eu estava aqui pensando, você estava falando que ele vai ter essa imunidade, mas desde que tenha, como é que você falou, seja revertido, né, em prol da instituição, né, algo assim. Isso. E aí eu lembrei lá nas aulas de tributário que a obrigação, né, tributária tem principal e acessória. Quando você fala isso, que ela só tem essa imunidade quando ela tem quando é mostrado que ela está usando esse dinheiro para o fim dela, para a finalidade dela, isso aí seria tipo obrigação acessória? E, assim, quem tem imunidade, ele também se livra dessa obrigação? Uma boa pergunta, assim, muito pertinente. Boa pergunta. Não, é porque, assim, considerando... Todo professor fala isso. É uma forma de você ser educado com um aluno que fica fazendo pergunta, né? Então, só essa pergunta é muito boa, né? Não, esse é o tipo de pergunta que cai em segunda fase da OAB. Olha só. Já entendi o negócio, né? Você não precisa. Vamos lá. Qual que é a diferença entre obrigação principal e acessória? Obrigação principal é pagar. Certo? Essa ordem que é dada a esse sujeito passivo, que é entregue dinheiro ao poder público. A obrigação acessória é qualquer coisa que não seja pagar. Qualquer atitude que a legislação tributária exija do sujeito passivo, né, que não seja pagar, é obrigação acessória. Por exemplo, entregar a declaração do imposto de renda. Por exemplo, então, quando eu entrego a declaração, eu cumpri a obrigação acessória. Isso. Aí, se gerou o imposto a pagar, daí gera o boleto, aí eu tenho que pagar. Daí, a obrigação principal. Isso. Emitir nota fiscal. E aí vem a questão que o professor Vinícius colocou, que é a seguinte: bom, e se ele é imune da obrigação principal? E a obrigação acessória? Será que é imune também? Não é imune. Tá? Ele tem que cumprir com a obrigação acessória, né? Embora esteja imune à obrigação principal. E por quê? Porque a obrigação acessória, ela tem a ideia da obrigação acessória é colaborar com o fisco na sua fiscalização e arrecadação. Às vezes, o sujeito ele declara, mas às vezes não é ele o fiscalizado, às vezes é outra pessoa, entendeu? Então, por fazer parte desse sistema de fiscalização, é que às vezes... Tanto que a gente faz declaração de imposto de renda e nem sempre paga o imposto de renda, mas a gente é obrigado a fazer a declaração. É como se fosse aqui a pessoa que ela é isenta. Então, ela deveria declarar, mostrar que ela é isenta. Né? Você até está na faixa que tem que pagar, mas coloca aquele monte de coisa para bater no imposto de renda e daí aquele ano você não paga. Tá difícil. Tá. Quando a pessoa não precisa cumprir a obrigação acessória, a lei tem que ser clara. Tal situação não precisa cumprir a obrigação acessória. Tá? O fato de não ter obrigação principal não significa que não tem acessória. Entendeu? Um ponto interessante, porque essa imunidade para tempos religiosos, ela já existia na Constituição, então isso não é novidade. Aí o que a emenda 116 trouxe é essa questão do aluguel. Qual que é a diferença ou qual foi o objetivo dessa emenda 116? O que é que ela alterou? Porque essa alteração ela é uma questão que pode cair numa prova de OAB, porque é um assunto que alterou significativamente a análise do dispositivo, né? Sim. Então, qual foi a diferença substancial implementada pela emenda 116? Tá. Então, a emenda, inclusive hoje que eu li o texto da emenda, ela tem algumas questões interessantes. Né? Eu disse agora há pouco que se a igreja tiver um imóvel e alugar para o terceiro, e ela reverter esse valor, ela vai estar imune. Reverter esse valor para os fins da entidade. Mas e se a igreja alugar o salão? Entendeu? E aí se tinha a questão, mas espera aí,
será que se a igreja locar o salão, ela teria direito à imunidade? Só que qual que é o fato gerador do IPTU? É ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse com animus domini, né? A posse é aquela posse que gera uso capião. Então é esse que tem imunidade. E se a igreja não é proprietária, não tem o domínio útil, não tem essa posse com animus domini, como que ela vai ser imune, certo? Então, era bem controvertida, a jurisprudência do STF era mais em cima do não permitir a imunidade, nesse caso, porque o dono do imóvel não era a igreja, o dono do imóvel era um particular. Certo? E aí vem essa emenda e diz assim, olha, que o IPTU, né, eu vou ler o trecho dela, o imposto previsto no inciso 1 do caput desse artigo, né, não incide nos tempos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade que trata a linha B, do inciso 4, que são as entidades religiosas, né, do caput 850, desta Constituição, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Esse é um problema sério, porque, veja, o sujeito passivo não é a igreja. É o proprietário do imóvel que está alugando para a igreja. É o proprietário. E tem um dispositivo lá no Código Tributário que diz o seguinte, que as convenções particulares, elas não podem mudar a sujeição passiva do tributo. Então, o fato de eu colocar no contrato, colocar no contrato que o locatário vai assumir o IPTU, para o fisco não significa nada. É só uma relação entre eles. Certo? Então, assim, eu não sei como que vai ser a abordagem sobre esse dispositivo, né, dos tribunais. Existe essa dificuldade técnica que eu vejo. Tá? Eu até entendo a intenção. Né? Se a entidade religiosa ela tem esse objetivo, né, assegurar a liberdade religiosa, e esse IPTU, quando ela aluga, acaba sendo um custo para ela, né? É compreensível a ideia do constituinte derivado. Talvez o constituinte poderia ter abordado de outra forma. O valor que a entidade religiosa paga de IPTU por força de um contrato de locação poderia ser deduzido de contribuições previdenciárias, por exemplo, que a igreja continua obrigada a fazer. Porque, por exemplo, como o professor Edson colocou, a igreja ela não paga IPTU, mas se ela tiver um funcionário, ela paga contribuição social em relação ao funcionário contratado. Então, talvez fosse melhor que ela pudesse fazer uma dedução em relação às contribuições. Mas daí vai confundir os cofres, né? Você vai mandar para o INSS descontando um valor que foi pago para o município. Porque você tem a questão de saber de que forma... como é que os entes iam fazer isso. O município vai ter que se organizar de alguma maneira, porque daí agora as igrejas vão falar assim, mas né? precisa regulamentar. Vão ter que pegar o contrato de locação, levar até lá na prefeitura, porque quem na verdade não vai estar pagando o imposto para a prefeitura é o dono do imóvel. Sim. Que o fato está alugado não muda na prefeitura ali a titularidade, né, do dono do imóvel. O dono do imóvel vai pegar o contrato de locação, vai levar na prefeitura, ou a própria igreja vai levar o contrato na prefeitura. E na verdade tem algumas prefeituras que tem no caso uma isenção, né? Eles estabelecem na lei municipal uma situação assim. Provavelmente vai ser esse o resultado, né? E na prática o que vai acontecer? Que já tem essa, no caso, isenção, certo? Então, é justamente isso que acontece, né? O sujeito leva o contrato de locação, tá? E possivelmente vai ser parecido essa situação. Só que o locador, quando ele aluga para um particular, ele vai colocar um preço X e para a igreja um outro preço, ou depende de como for o contrato, né? Isso vai mudar, na prática, a relação de locação, no preço. Caberá aos municípios regulamentar e estabelecer como que vai ser feito, por exemplo, uma atualização anual, você tem que todo ano apresentar esse contrato para verificar se mantém as condições, algo nesse sentido, né? Vai ter que estabelecer os requisitos em lei municipal.
Né, para a municipalidade também não ser lesada, né? Tem uma fiscalização. É realmente um templo religioso ali? O que é que está ali de verdade? Então vai ter que ser fiscalizado, porque, por exemplo, aí pode ser que se utilize o CNPJ da igreja no contrato assim, de locação. Porque instituir uma igreja no Brasil é fácil. Sim. Você vai no cartório, com R$200 você se torna o bispo de uma igreja. Sim, você Brasil. cria lá da Você organização consegue. religiosa, tudo, vira lá Igreja Pentecostal na Sombra do Onipotente. Um ribombar da última trombeta e você já começa ali a sua atividade. Eu acho que analisando essa Situação alteração, precária. também essa emenda constitucional aí, eu também consigo ver uma outra coisa que pode ser até um argumento de uma possível inconstitucionalidade nisso aqui, dando uma de advogado do diabo, portanto a dramática. Esse tipo de imunidade... Já que você é agnóstico, né? Esse tipo de imunidade é aquilo que chama de imunidade subjetiva, né? Porque ele toma como base a instituição. Essa é a justificativa de conceder. Mas tem a ver com a liberdade religiosa, que é um direito individual, então é uma cláusula pétrea implícita. Só que tem outras imunidades subjetivas aqui em relação à pessoa, que são os partidos políticos, as fundações, as entidades sindicais e as instituições de educação e assistência social. Eles ficaram de fora. Então, aqui a gente poderia falar, por exemplo, violação do princípio de isonomia. Justamente. Ou para salvar, aí os tribunais teriam que fazer aquela interpretação de coração aberto. Falar assim, envolve eles em também. matéria tributária, você também não pode utilizar extensão para... Né, o Poder Judiciário não pode estender benefício por analogia, né? Então, assim... Eu, pensando aqui, eu acho que teria já um argumento aí de... Eu acho que é para tirar o benefício dos cultos, dos templos, na verdade. E o que prejudica é os partidos políticos, as fundações. Então, se você é partido político, entre em contato aí com a gente do Direito do Mato. Posso colocar um outro ponto? Claro que pode. Por favor. Você é o protagonista hoje. Olha, o que acontece? Bom... Justamente o que eles estavam falando, né? No final das contas, a imunidade vai para quem? Para o proprietário. Mas quem se beneficia, no final, vai ser a instituição religiosa. E o STF, né, nessas questões de imunidade, quando se trata de tributo indireto, o tributo indireto é aquele que repassa o ônus econômico para o consumidor final. Nessas situações em que ocorre o repasse do ônus econômico, o STF tem uma posição dizendo assim, olha, se for contribuinte de direito, né, o imune, ok, tudo bem. Agora o contribuinte de fato, não. Né? Então, assim, aquele que se beneficia com o ônus econômico, ele não pode ir lá pedir uma restituição no tributo imune. Tá? E é uma situação parecida com essa, porque você tem lá, no final das contas, quem vai ser o imune vai ser o proprietário. Quem fica com o benefício econômico, a igreja. Entendeu? Então, e aí como que vai... Nesse caso de direito é o proprietário, de fato é a igreja. Isso, exatamente. E um detalhe, no direito tributário tem essas questões da anterioridade, não sei quando que vai começar a pagar. Então essa isenção aqui, essa imunidade, né, que foi promulgada, já está valendo, né? A emenda constitucional geralmente não tem vacácio legis, né? Não, mas ela não, eu acredito que ela não seja auto-aplicável, ela vai depender de regulamentação pelo município. Mas quem não pagou o IPTU ainda de 2022 já pode chegar lá e falar, emenda constitucional, não quero pagar 2022. Aí o município vai ter que definir, porque, por exemplo, o imposto ele é pago em relação àquele ano. Então, alguém que já pagou o imposto relativo a 2022, pode ser que ele... O fato gerador do IPTU é no 1º de janeiro. Né? Uhum. Então, só valeria para o próximo 1º de janeiro de 2023. Mesmo do IPVA também, né? No IPVA. É porque a lei estabelece uma data fictícia, né? Porque a gente, quando ser proprietário de um imóvel ou de um veículo, a gente é todo momento. Então, a lei ela tem que dizer um momento exato em que você é proprietário. Então também, se tiver um carro alugado, o dono do carro não vai pagar IPVA. Não, que é só bem imóvel, né? É só para o IPTU. Que Também. não tá porque que está no artigo 149, que é o do município.
Não, Ele está no artigo que fala do município. É 153, eu acho, né? Não. 156. Não, eu vi aqui o parágrafo. 156. É que eu li tempo, mas não li a última palavra. Do bem imóvel. Aí Mas- foi aí que eu Certo. Aí, se equivoquei. E se sublocar o imóvel? É só ter sacanagem. A igreja aluga um salão grande e subloca uma loja do lado. Né? E na parte sublocada Pois é. daí? Vai ter um pedaço, vai ter que pagar proporcional ao IPTU? Mas o STF tinha dito que se... A renda for para... Então... Eita, hein? Então, na Mas verdade, a olha, igreja não paga interessante, imposto. né? É isso aí, é isso aí. então vamos lá, irmãos e irmãs. Chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Falamos sobre esse tema empolgante, que eu tenho certeza que você chegou ao final querendo que nós falássemos mais sobre direito tributário. Mas já que o tema talvez não seja o tema assim mais animador, para isso nós trouxemos o professor Que sabe de alguma alguém coisa. que sabe do que está falando, para que pudesse nos ajudar com a questão da imunidade tributária. Então, para que você se lembre, em resumo, a diferença entre imunidade e isenção. Imunidade é uma não incidência constitucional e a isenção é uma forma de não cobrar determinado tributo Aprendeu por bem. meio de uma norma infraconstitucional. Aprendi assim, eu só enrosquei um pouco ali no meio, mas a parte do começo do final eu sabia. E com a emenda 116, então agora estende-se essa imunidade para os imóveis locados das igrejas. Isso, resumindo o episódio de hoje. Professor Edson, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o nosso agradecimento sincero do Direito do Mato. Aqui a sua caneca do Direito do Mato, essa então agora já incorpora o seu patrimônio jurídico. Você Muito terá um obrigado, acréscimo hein? patrimonial com a nossa caneca. Como é doação em si de TCD, você tem que dar um jeito depois para recolher. E fica aqui o convite para que volte outras vezes para participar aqui conosco. Também aproveitar, né? Não ter cortando o Edson aí. Deixa ele agradecer, né? Não, agradecer. Não, obrigado. Eu fico muito lisonjeado em participar com vocês. É isso aí, E aí? agora sim, né? Registrar também agradecimento aí ao Unigram por fornecer o estúdio para a gente gravar, ao Paulo que faz o podcast conseguir ter essa qualidade de áudio, som perfeito e excelente, e de novo aquele convite para conhecer as nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook e os nossos episódios nas redes de streaming. É isso aí, pessoal. Isentos ou imunes, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço, sejam felizes.